Pelo que a gente lê nos jornais, isto aqui é um verdadeiro faroeste, com jagunços e poceiros se matando em cada esquina. André Bazin define o western como o cinema americano por excelência, tanto por seus temas locais e obviamente americanos, quanto pelo seu estilo dicotômico altamente violento, típico da mídia americana. Mas então como um gênero tão intimamente ligado com a cultura de um lugar consegue ser tão popular no resto do mundo? Por que os westerns foram não só aceitos como copiados e assimilados por vários países de continentes diferentes? Vamos começar analisando o gênero western. As histórias tipicamente se passam nos Estados Unidos entre os séculos 19 e 20 no interior. Os personagens principais são cowboys e os antagonistas são indígenas ou bandidos. As histórias geralmente são dicotômicas, com os mocinhos vencendo os bandidos de maneira violenta e catártica para proteger os inocentes. Enredos comuns são a briga entre fazendeiros e indígenas, a relocação de colonos ou de indígenas para que alguém rico ou alguma indústria possa usar suas terras. Um forasteiro chega em algum vilarejo assolado pela violência e resolve os problemas com mais violência, entre outras histórias envolvendo a expansão da civilização e do progresso sobre terras inóspitas e por vezes habitadas. Podemos dizer que os elementos básicos do western constituem um cenário tipicamente americano, mas muitos desses elementos não são exclusivos à realidade deles. A figura do cowboy pode ser facilmente associada com um gaúcho ou um cangaceiro. As cidades do interior com pouco ou nenhum acesso ao resto da civilização são comuns em muitos países continentais. A briga entre fazendeiros e indígenas é recorrente em todos os lugares colonizados do mundo. Os grandes desertos que ocorrem no sudoeste americano são parecidos com as paisagens do nordeste brasileiro. A relocação de colonos para extração de petróleo ou para passagem de trilhos de trem, como na Guerra do Contestado, entre outras similaridades, como o uso de chapéus dos cavalos, o clima, a violência. Somados esses aspectos com a facilidade que histórias dicotômicas têm de serem compreendidas e, consequentemente, a popularidade delas, temos um gênero que pode ser assimilado sem dificuldades por várias culturas diferentes. Alguns países que tiveram uma onda de westerns regionalizados são a Austrália, a Índia, a Rússia, o México, o Canadá, a Alemanha, o Japão e a Itália. Também, em uma escala menor, a Tailândia, as Filipinas, a Grécia, a Iugoslávia, a Finlândia, entre outros. Mas o país que talvez tenha se apropriado do gênero com mais facilidade foi o Brasil. O jagunço nada mais é do que um vaqueiro, um cowboy. A configuração geográfica do Brasil, que é um país continental com uma região muito árida, a colonização e o conflito com os nativos são muitas as equivalências. Possivelmente mais até do que o México, país que foi afetado diretamente pelos cowboys, ou a Itália, que apesar da popularidade de suas produções não tem tanto em comum com a situação geopolítica apresentada nos filmes do gênero. Mas, mais do que tudo, o Brasil ainda passa por muitos desses problemas, tornando o gênero bizarramente pertinente. Desde a época da colonização até hoje, a realidade brasileira sempre foi meio faustiniana. Isso resultou numa variedade enorme de filmes nacionais do gênero western, criando um subgênero próprio, o western feijoada. Desde Dioguinho, de 1917, a Bacurau, de 2019, de Matar ou Correr, de 1954, a Um Pistoleiro Chamado Papaco, de 1986, da HQ Chat, de 79, a novela Bang Bang, de 2005, das músicas Faroeste Caboclo, de 87, a Surrender, de 2005, o gênero western influencia a cultura nacional em vários níveis e em várias mídias. Até mesmo Electric Western, um subgênero americano popular por usar celebridades como atores principais, teve uma onda nacional. Filmes como Luar do Sertão, de 49 e 71, com Tonique Tinoco, Menino da Porteira, de 76, com Sérgio Reis, ou Chumbo Quente, de 78, com Léo Canhoto e Robertinho, todos impressos da fórmula americana que funciona desde os tempos dos filmes do Elvis. Esses faroestes abrasileirados também podem ser subdivididos. O pesquisador Rodrigo da Silva Pereira classifica os westerns feijoada em três subgêneros: nordestens, faroestes rurais e épicos regionalistas. Eu gosto de pensar neles dentro de um espectro, que varia de faroestes filmados no Brasil a filmes brasileiros faroestinianos. Estão de um lado desse espectro, no que eu chamo de faroeste filmado no Brasil, os filmes Matar ou Correr, de 54, e No Tempo dos Bravos, de 65. São parecidos com filmes americanos, não só esteticamente, mas também no nível de produção, no nome dos personagens, locais e nos temas. Matar ou Correr chega a escrever as placas em inglês, ao ponto de que se esse filme fosse dublado em inglês, pareceria um filme B americano. Do lado oposto desse espectro estão os filmes brasileiros faroestinianos, que são filmes onde as locações, os personagens, as tramas e a ambientação são brasileiras, mas a linguagem estética é de um western. Um bom exemplo desse tipo de filme é Caia Gang, Na Pontaria do Diabo, de 73. O filme se passa no interior do Brasil e é sobre o conflito de um grande fazendeiro com os poceiros da região. Até a aparição de um carro lá pelos 30 minutos de filme, não dá pra ter certeza em que tempo se passa a história. Podia ser muito bem em 1870, mas é 1973, no interior do Brasil.
O western é um gênero que pode ser facilmente absorvido por diversas culturas, mas nenhum lugar se mostrou mais aficionado pelo gênero que o Brasil, além dos próprios Estados Unidos. Aqui temos variações absurdas, como No Tempo dos Bravos, de 65, um faroeste protagonizado somente por crianças, ou Jango Bravo, de 2006, uma comédia de João Amorim que é engraçada pelos motivos errados. O gênero é tão popular que dois filmes nacionais recentes e importantes, Bacurau de 2019, ganhador de vários prêmios, e Matador de 2017, primeiro longa nacional da Netflix, são do subgênero western feijoada. Isso aqui é um faroeste. Há 20 anos isso aqui é assim. Eu vim do Rio Grande. Sou médico. Ou melhor, era médico. Quando eu vi que ia morrer de fome, montei a funerária. É a única da região.